Olá, querido, tudo bem? Graça e a paz de Jesus. Vamos começar mais um estudo da nossa série sobre escatologia. A última que nós fizemos, nós falamos acerca da ressurreição dos mortos e hoje nós vamos estar falando acerca do juízo, né? Eu também preciso te falar que a cada um desses estudos a gente acaba voltando nos assuntos passados, né? E a gente vê também vários versículos que a gente já viu, mas que são importantes para a gente entender tudo o que está se passando no contexto, tá? Então, na última live, a gente iniciou com o mesmo versículo que nós vamos iniciar hoje, que é Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina de batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então nós falamos na última live que qualquer pessoa, qualquer cristão, deveria dominar bem esses 6 aspectos do cristianismo, né? Primeiro, arrependimento. Segundo, fé em Deus. Terceiro, batismo. Quarto, imposição de mãos. Quinto, ressurreição dos mortos. E por último, o juízo eterno, né? Uma coisa interessante que se você é uma pessoa com mais de 40, 45 anos, essa palavra juízo eterno, ela é clara para você, você entende bem ela. Porque com certeza os seus pais falaram isso para você. Falaram sobre juízo. Entretanto, quando nós pegamos as pessoas mais jovens, quando a gente fala sobre juízo eterno, elas ficam, às vezes, até meio que boiando, sem saber o que está acontecendo. O que é juízo eterno? O juízo eterno é quando Deus vai julgar cada homem, né? E isso vai definir toda a sua eternidade. É importante dizer que o juízo acontece no último dia, o julgamento é no último dia. Entretanto, é aqui na terra que se define que tipo de julgamento você vai ter. O julgamento ele ecoa por toda a eternidade, mas o julgamento ele vai ser uma coisa rápida. Cada homem será julgado, né, após a segunda vinda de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que juízo é um dos fundamentos do cristianismo. Então, todo cristão precisa entender bem essa questão do juízo eterno, né? Voltando a falar, aqui na terra se define onde você vai para passar a sua eternidade. Então, é necessário que enquanto a pessoa está viva, ela receba a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para que ela tenha um julgamento somente de recompensa, porque se ela não fizer isso, o julgamento dela vai ser um julgamento de juízo, um julgamento de condenação. Uma outra coisa que eu preciso falar para você é que depois que a gente morre já não tem mais jeito, a gente já não tem mais o que fazer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, queridos, aquilo que você precisa fazer, você tem que fazer enquanto você está vivo. Depois que a pessoa morre, já não tem mais o que fazer, já não há mais nenhuma memória a respeito dela, já não há mais nenhuma recompensa, né? Assim como também não há nenhuma coisa que você possa fazer para mudar o destino dela na eternidade, ok? Então, dito isto, vamos ver alguns versículos, né, que embasam isso que eu estou te falando, que é aqui na terra que nós precisamos tomar a nossa decisão, porque a eternidade ela é definida enquanto você ainda está aqui na terra. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim aos seus discípulos, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a primeira coisa que eu preciso te explicar é o seguinte: o batismo em si não salva, mas ele acompanha, né, o rito da salvação. Porque o batismo o que é? O batismo é uma declaração, né, ao mundo de que você decidiu ter uma nova vida. O batismo nada mais é do que um gesto no mundo físico, onde você está dizendo: eu escolho morrer com Cristo para também ressuscitar com Ele. Eu escolho morrer para o pecado para que eu tenha a vida eterna com Cristo. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho visto muitas pessoas recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas quando chega no período de batismo, essas pessoas começam a correr. Elas acham que quando elas se batizarem, vai acontecer alguma coisa sobrenatural que não tem volta mais. E mesmo com todo o esforço de ensino, muitas das vezes essas pessoas elas acabam fugindo do batismo. E se você tem a oportunidade de se batizar, se você recebeu Jesus Cristo e você tem a oportunidade de se batizar e você não se batiza pensando: eu posso me arrepender, eu posso voltar para o mundo, uma pessoa que faz isso, na realidade, ela está negando a Jesus Cristo aqui na terra, junto dos homens. E a Bíblia diz que aquele que negar Jesus aqui na terra, o Senhor também o negará diante do seu Pai. Tem um fato muito interessante, que lá no Rio de Janeiro, na cidade de Pedra Lisa, eu fui com o pastor João um dia na casa de um senhor que ele já tinha muitos anos na igreja, ele ia e voltava, mas ele já tinha para mais de 30 anos de cristão e não se batizava. E ele teve um problema muito sério de pulmão, né? E ele já estava à beira da morte. E o pastor João me chamou para ir lá orar com ele. Fomos lá: pastor João, vamos clamar para que haja um milagre. Me contou a história que ele não queria se batizar. E lá Deus me deu uma palavra para ele, e eu disse assim: olha, você precisa se batizar urgente, Deus está te dando uma chance. E ele disse assim: pastor, quando eu sair dessa eu me batizo. Eu falei assim: querido, você não vai sair dessa, você precisa se batizar. E ele já estava na garrafa de oxigênio, né? E isso foi no final de semana. Na segunda-feira, o pastor João providenciou uma caixa d'água, batizou ele, e no dia seguinte ele faleceu. Deus teve misericórdia dele, né? Então esse versículo que eu acabei de ler para você, né? Quem crer vai ser salvo, mas quem não crer será condenado. Por quê? Quando eu creio, eu obedeço. Se eu creio, eu já sei que existe morte eterna e vida eterna. Então eu preciso obedecer em tudo. Olha só que coisa interessante. João no capítulo 3, no versículo 16, nós temos talvez o versículo mais conhecido do Novo Testamento, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, né? A maior declaração de amor de todos os tempos. Agora, olha só que coisa interessante, o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. A Bíblia está dizendo aqui que naquilo que dependesse de Jesus, todo o mundo seria salvo. Entretanto, não depende de Jesus. A obra de Jesus foi consumada. Agora, o que nós necessitamos? Nós necessitamos agora receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, qual é a dependência para uma pessoa ser salva? Única e exclusivamente dela. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. E aí, na sequência, o versículo 18 nos explica isso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deixa eu te falar. Normalmente, quando se faz uma pergunta, você tem 3 respostas. Por exemplo, Christian, vamos tomar um café na minha casa? O Christian pode me responder: sim, pastor, vamos. Ele pode me responder: não,
né? Então ele respondeu sim, respondeu não, mas ele pode me dar uma terceira resposta. Pastor, eu preciso pedir o alvará para a Cleide, né? Então, existe um talvez, mas no reino espiritual não. No reino espiritual só existe sim ou não. Quando você diz, hoje não, talvez mais tarde, quando eu envelhecer, depois que eu viver a vida, depois que eu tiver curtido a vida, nesse momento você já está dizendo não. E caso a morte chegue para você, infelizmente você já vai estar condenado. Porque em João capítulo 12, versículo 48, a Bíblia vai dizer isso. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, esse versículo ele deixa bem claro para nós que o julgamento acontece no último dia, né? Depois da segunda vinda de Cristo, já no final do milênio. Porém, outra coisa que mostra é que existe um duplo julgamento. Existe um julgamento de galardão, um julgamento de recompensa pelas obras daqueles cristãos que fizeram a vontade do seu Senhor, e existe um julgamento de condenação para aqueles que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ou daqueles que não viveram uma vida de acordo com a palavra de Deus. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o julgamento dos incrédulos ou dos ímpios é para condenação. O julgamento dos salvos ou dos justos é para a gente receber a nossa recompensa, né? E por que eu estou enfatizando isso para você nesse momento? Porque a partir de agora eu vou estar falando para você como que vai ser o julgamento tanto dos cristãos como dos ímpios a respeito do julgamento das obras. Então, a pessoa quando morre aqui da terra, ela já sai com seu destino traçado. Recebeu Jesus Cristo, você é salvo, vai ter um julgamento de galardão. Não recebeu Jesus Cristo ou não teve uma conversão, a pessoa vai ter um julgamento de condenação, né? E a Bíblia diz assim, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento que diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então, um dos fundamentos do juízo é que toda obra será julgada, seja ela boa, seja ela má. Outra coisa, nada pode ser encoberto diante de Deus. Você pode enganar a vida inteira, as pessoas podem enganar pessoas a vida toda. Entretanto, nada se esconde de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E esse mesmo princípio de julgamento, nós também vemos ele sendo citado no Novo Testamento, dizendo que todo homem vai precisar prestar contas a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Né? O que está dizendo aqui? De maneira que cada um de nós, ou seja, a salvação é individual, porque a prestação de contas também é individual. Você não vai ser salvo porque o seu pai é pastor, você não vai ser salvo porque a sua mãe é uma mulher de oração, você não vai ser salvo porque a sua esposa é intercessora, você vai ser salvo se você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Hebreus capítulo 4, versículo 13, também vai nos dizer a mesma coisa. E não há criatura alguma encoberta ou escondida diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo que não há nada que você possa fazer, que você faça escondido de Deus. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. O Salmo de número 11, lá no versículo 4, ele diz isso.
Ele diz que as pálpebras dos olhos do Senhor têm visto tudo aquilo que tem acontecido na terra. No julgamento, nós vamos ter dois momentos distintos também, julgamentos separados. Eu já te falei e que a Bíblia deixa muito clara que Deus não julga justos e injustos ao mesmo tempo. Deus vai nos julgar para nos dar galardão num momento e vai usar outro momento para condenação dos ímpios. Entretanto, a Bíblia diz que todos nós passaremos diante do tribunal de Cristo. Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, todo homem só morre uma única vez e depois disso vem o juízo, né? E aí algumas pessoas dizem assim, pastor, mas a Bíblia fala de algumas pessoas que ressuscitaram na Bíblia. O filho da viúva de Serepta, o filho da Sulamita, a filha de Jairo, né? Ressuscitou. Lázaro ressuscitou, né? E como é que fica? Queridos, essas pessoas só morreram uma vez. Elas tiveram uma morte física, elas ressuscitaram. Mas o corpo dela ressuscitou com ela. E depois ela morre, e nessa segunda morte, o corpo dela foi descomposto, entrou em decomposição, né? Então a gente não pode pegar as exceções de Deus como regra. Deus ressuscitou, entretanto, o corpo dela, né, só entrou em decomposição uma vez. Mateus 12:36 também diz assim, mas eu vos digo que de toda a palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. No dia da prestação de conta, querido, nós vamos dar conta a Deus não somente daquilo que nós fazemos, mas também daquilo que nós falamos. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele negócio de falar mentira e quando você é pego diz assim, não, é brincadeira? Não brinca com isso não, querido. De toda palavra frívola, em algumas versões vai estar escrito de toda palavra torpe, né? Aquela coisa assim, não, mas é só uma piadinha, pastor. Você vai ter que dar conta disso diante de Deus. Então, a gente não pode viver de qualquer maneira, porque a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós entramos num processo de santificação, num processo de separação. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que sem santificação e paz para com todos, ninguém verá Deus. Então, o Senhor está colocando duas condicionantes para a gente ver Ele. Primeiro, santificação. E muita gente usa esse versículo errado, de maneira errada, dizendo sem santidade. Querido, santidade nós vamos ter quando nós estivermos junto do Senhor. Estamos num processo de santificação, dia após dia. Dia após dia nós estamos nos tornando pessoas melhores, cristãos melhores. E aí, logo na sequência vem que você também, no que depender de você, você precisa ter paz para com todos. Por que a Bíblia diz isso? Porque tem momentos em que não depende de você ter paz para com todos. Você procurou alguém, você pediu perdão, entretanto, a pessoa não quis te perdoar. E aí, nesse caso, não depende de você, né? Mas naquilo que depender de você, você precisa ter paz para com todos, né? Aqueles que estão em Cristo vão ser julgados logo depois da ressurreição. Na última aula nós dizemos o seguinte, que existem 3 tipos de ressurreição que é ligada à lei da colheita. Nós falamos que primeiro vem as primícias, e a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, e no dia que Jesus ressuscitou, vários sepulcros se abriram, e santos que já tinham morrido há um bom tempo, ressuscitaram com Jesus e visitaram seus parentes. Então essa foi a primícia da ressurreição. Depois, na lei da colheita, nós tínhamos a colheita geral. A colheita geral ela vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então, no arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar, pegar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu crendo em Jesus vai ressuscitar e vai ser levado aos céus.
logo em seguida, no abrir e piscar de olhos, a igreja que estiver na terra, as virgens que têm óleo nas suas lâmpadas, também subirão. Essa é a ressurreição da igreja, essa é a ressurreição da colheita principal. E nesse momento a gente já começa a receber o julgamento de galardão, né? E a terceira fase da colheita era os rabiscos, que era aquilo que era deixado para trás, né? Que era para o órfão, para a viúva, para o pobre e para o estrangeiro, é o que nós chamamos lá, né, durante o período da grande tribulação, as pessoas que vão receber Jesus, que serão a ressurreição do rabisco. E essa ressurreição do rabisco, ela só acontece depois do arrebatamento, os 7 anos, quando Jesus volta, aí existe a ressurreição deles, né? Mas aí, Romanos 14:10 diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Cristo, seja para galardão, seja para juízo. 2 Coríntios 5:10 diz a mesma coisa, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Esse versículo diz o seguinte: se você tem consciência do juízo, além de você ter temor pelo juízo, você começa a trabalhar arduamente para que mais pessoas possam se converter a Cristo, para que elas não sejam julgadas para condenação, mas para que elas sejam julgadas para galardão, tá? Talvez você ainda não tenha se despertado para isso, de pregar o Evangelho com urgência, com clareza e com simplicidade, talvez por 2 pontos. O primeiro ponto é que talvez você ainda não se atentou para as grandes recompensas de Deus. Queridos, Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus recompensador. E Deus, sabendo disso, Ele colocou dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, um desejo por recompensa. Você quer ver uma coisa? Você vira para o seu filho quer fazer alguma coisa, você pede seu filho para fazer alguma coisa, ele diz para você: se eu fizer, o que eu ganho? Qual que é a obrigação do aluno? Tirar nota boa. Entretanto, nós como pai falamos para os nossos filhos: filho, se você tirar 10, se você tirar 9, se você passar de ano, eu te dou um presente. É ou não é? Outra coisa, uma pessoa que trabalha, ela trabalha para quê? Ela trabalha para receber salário. Entretanto, o nosso chefe diz assim: se você fizer bem feito, eu vou te dar uma bonificação. Por quê? Porque quando a gente sabe que tem recompensa, a gente trabalha. Você quer ver uma coisa interessante, querido? Mais interessante? A gente vive falando de Davi, que Davi enfrentou Golias, que Davi matou Golias, né? Mas qual que foi a primeira pergunta de Davi quando chegou lá no campo? Ei, o que se dará ao homem que matar Golias? Davi estava perguntando o seguinte: o prêmio vale a pena? E deixa eu te falar, vale muito a pena trabalhar para Cristo. A Bíblia diz que nele, em Cristo, nosso trabalho não é em vão, nós vamos ser recompensados. E talvez a outra coisa que ainda não te despertou para você pregar o Evangelho com clareza, urgência e simplicidade é que talvez o seu nível de temor ao Senhor ainda esteja baixo. Talvez dentro de você ainda haja algo que duvide que 100% do que a palavra de Deus diz é verdade. Mas quando a gente entende que o juízo de condenação é terrível e que o juízo de galardão é maravilhoso, a gente trabalha para tirar aqueles que estão indo para a condenação, para que a gente receba uma recompensa maior. É igual aquela palavra lá do livro de Hebreus:
aonde os santos, mesmo tendo crédito para pedir para serem livres da morte, eles preferiram morrer para que eles tivessem um nível maior, né, de ressurreição, né? E o tempo da recompensa, ele vai depender do tempo do retorno de Jesus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, querido, com muito amor e com muito carinho. Eu não consigo entender cristãos que são do lado da esquerda, cristãos que acham que o comunismo, o socialismo vai mudar a vida das pessoas. Porque o céu é perfeito, sim ou não? O céu é perfeito. E o céu é socialista, é comunista? Não. A terra caiu. Por causa do pecado, a natureza caiu. Mas o céu é perfeito. E se o céu é perfeito, o céu não é comunista. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz assim: um é o que planta, um é o que rega, porém cada um receberá de acordo com o seu trabalho. O céu não é comunista, querido. O céu recompensa cada um pelo trabalho. Agora, se o céu é perfeito, você acha que na Terra o comunismo vai dar certo? Me diz um país até hoje aí onde o comunismo e o socialismo deu certo. Nenhum. Né? Então, querido, eu falava com um jovem no dia de ontem, eu estava dizendo para ele o seguinte: meu filho, às vezes vocês jovens, vocês repetem aquilo que a mídia está dizendo sem pensar. Vocês acabam repetindo porque a maioria das pessoas está falando. E o que acontece? A grande maioria do nosso país é feito de pessoas que não tiveram, né, a possibilidade de estudar. A outra coisa, mesmo dentro do nosso sistema de ensino, o jovem ele é ensinado que ele faz parte de uma classe explorada e que através da esquerda isso vai mudar. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Quando nós pensamos num país modelo, nós pensamos logo nos Estados Unidos. Um jovem brasileiro que faça medicina, engenharia, contabilidade, administração de empresas, quando ele sai da faculdade, que ele se forma, ele logo pensa: eu vou entregar os meus currículos. Alguns até se vangloriam dizendo: eu já vou me formar e eu já tenho emprego. Né? Isso é ruim, pastor? Não, é bom. Conseguir um emprego, legal, bacana. Porém, queridos, nos Estados Unidos, um médico, um engenheiro, um contador, um administrador de empresas, ele pode até trabalhar de assalariado, mas ele sempre tem uma visão empreendedora. Ele sempre quer algo mais para ele. E o céu também nos mostra isso. O céu também nos mostra que Deus nos galardoa de acordo com a nossa fidelidade no trabalho, né? Voltando ao nosso assunto aqui, os ímpios serão julgados depois do milênio, né? Que é chamado julgamento do trono branco, lá depois da ressurreição, né? Agora, existem diferentes tipos de recompensas, tanto para quem vai receber galardão, como para quem vai receber julgamento de condenação, né? Então, a condenação dos ímpios se dará também em níveis diferentes. Olha só o que diz Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Deixa eu te falar uma coisa. O julgamento de condenação, você não vai ser julgado somente por aquilo que você fez, mas também de acordo com o que você conhecia das Escrituras. Então Jesus está falando para os fariseus: olha, vocês conhecem a palavra, e no entanto vocês não querem reconhecer a palavra. Vai ter mais rigor no local onde vocês vão ficar no inferno do que para as pessoas que não tinham o conhecimento que você tem, né? Então, queridos, o inferno é um lugar terrível. Só que dentro do inferno
A Bíblia diz no livro de Apocalipse que existem câmaras, que existem lugares mais escuros, que existem lugares onde o sofrimento é pior. Não é que tenha lugar no inferno que seja bom, mas existem lugares que ainda são piores do que os outros, né? A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre as nossas obras enquanto igreja, fala sobre as obras daqueles que são salvos, e diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício, qual fundamento? Jesus. De ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: uma pessoa que recebeu a salvação e não trabalhou, ela vai ser salva, ela não vai perder a salvação. Entretanto, ela também não vai ter galardão. Por quê? Porque o que nós fazemos aqui na terra tem a ver não somente com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver também com que motivação nós fazemos. Porque a Bíblia diz que se nós fizermos a obra de Deus somente por obrigação, sem alegria, isso atrai condenação para a gente, ou não deixa a gente receber o nosso galardão, né? No livro do profeta Jeremias, a Bíblia diz, aliás, no livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, se a gente faz de qualquer jeito, a gente também não vai receber galardão. Deixa eu te mostrar isso rapidamente aqui, numa parábola, para a gente terminar esse estudo, né? Deus vai nos recompensar não somente pelo quanto fizemos, mas pela nossa fidelidade daquilo que nós fizemos. Mateus capítulo 20, versículo 1 diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo perto da hora sexta e da hora nona, fez o mesmo. E saindo ainda perto da hora 1ª, encontrou os que estavam ociosos e perguntou: por que não foram trabalhar? Disseram: porque ninguém nos assalariou. E disse ele: vá vocês também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 denário cada. Vindo, porém, os primeiros, acharam que havia de receber mais, porque trabalharam mais tempo, porém também receberam um dinheiro cada um. E recebendo o denário, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que Deus está falando aqui, de novo, é que o reino de Deus não é um reino socialista. O princípio de volume de trabalho que determina a recompensa é a fidelidade, não o número de tempo que você trabalhou. Então nós temos pessoas que desde pequenos são chamados na sua própria casa, nasceram no Evangelho, estão trabalhando, e Deus vai te recompensar por isso. Da mesma maneira que talvez haja alguém que descubra uma doença terminal, tem 2, 3 meses de vida, e nesses 2, 3 meses de vida faz uma revolução, e Deus vai recompensar da mesma maneira, porque Deus olha quão fiel
nós fomos. Por exemplo, Deus me chamou para me ser pastor aqui no Amapá. Talvez eu possa até pensar, mas eu queria ser pastor nos Estados Unidos. Queria ser pastor em São Paulo, mas Deus me chamou para cá. E Ele vai me julgar pela minha fidelidade aqui no Amapá. Como Ele vai julgar alguém que é pastor lá em São Paulo. Porque, querido, olha só, presta atenção numa coisa. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma igreja em São Paulo de 10 mil membros, parece ser muito grande. E uma pessoa que tem aqui uma igreja como a nossa, 400 membros, 300 membros. Agora, se a gente fizer a proporção, 300 membros no Amapá dá muito mais que 10 mil em São Paulo. Então, na realidade, Deus tem as suas maneiras de mostrar para a gente. Uma outra coisa, para a gente terminar. Deus julga a qualidade do nosso trabalho. Ele falou que tem gente que faz obra de ouro, prata e pedra preciosa. Qualidade. Outros fazem de feno, vai queimar, né? Então, não é somente o que Jesus pediu para me fazer, mas se eu fiz bem feito, né? O último texto, Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou seus bens. Deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou mais 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, trabalhou com eles e ganhou mais 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez prestação de conta com eles. Então o que recebera 5 talentos o trouxe e disse: outros 5 talentos ganhei. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então ele recebeu 5, ganhou mais 5, ficou com 10. O segundo, a mesma coisa. Aquele que recebeu 2, ganhou mais 2. E o Senhor fala para ele a mesma coisa. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então aquele que ganhou 10, teve o mesmo reconhecimento aqui daquele que ganhou 2, né? Mas chegando, o que receberam um talento disse: Senhor, eu sei que tu és homem duro, que ceifas onde não semeia e ajunta onde não espalha. E a temerosidade escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo por ele, o Senhor disse: mau e negligente servo. Sabia que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros. Tirai, pois, o talento dele e dai aquele a quem tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver sido dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, este servo inútil nas trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos interpretar. Quem que é o Senhor que se ausentou? Jesus. Jesus morreu na cruz e deixou o que na nossa mão? A igreja. E diz que depois de muito tempo, esse Senhor vai voltar. Quem que vai voltar? Jesus. E ele vai perguntar para a gente: o que você fez com aquilo que eu te dei? E aí é interessante porque o que tinha 5 ganhou mais 5. Ele teve 100% de aproveitamento. O que tinha 2 ganhou 2, ele teve 100% de aproveitamento. Entretanto, a Bíblia diz que Jesus mandou dar o talento daquele que foi inútil para aquele que tinha 10. Por qual razão? Porque Jesus achou nesse uma maior capacidade de administrar. Entretanto, o último foi mandado para o inferno, para o lugar de trevas exteriores. Por quê? Se nós estamos falando de julgamento e galardão. Porque ele desobedeceu deliberadamente. E ele é chamado de servo inútil. Se a igreja está crescendo, se a igreja não está crescendo ano após ano,
Jesus não considera o pastor dessa igreja fiel, porque a igreja precisa crescer. Se Jesus, por exemplo, vou dar um exemplo, imagina um pastor que tem uma congregação de 100 membros e manda um outro pastor para lá, e esse pastor fica 2 anos. No final de 2 anos, o pastor volta para prestar conta e pergunta: e aí, obreiro? Não, os 100 membros que o Senhor me deu continuam aqui. Para Jesus, esse obreiro não foi fiel, porque ele continuou com a mesma coisa. E Deus disse: crescei e multiplicai-vos, ide por todo mundo, fazendo a vontade de Deus. Para terminar, querido, eu quero dizer o seguinte: olha o que a Bíblia diz em Lucas 12:47. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer um que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O fato de você não saber até te dá menos açoite, mas mesmo assim você vai ser açoitado. Você precisa conhecer a vontade do seu Senhor. Amém, queridos? Então, essa é a nossa aula sobre juízo. Às 21h30, né, nós teremos a live para responder as suas perguntas. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.